Senhor colocou no meu coração para falar hoje sobre dons espirituais. Eu não vou dizer que eu sou exímio pregador ou também trabalho nos dons do Espírito. Mas Deus tem me falado muita coisa. Nós estamos aqui orando pelas crianças e eu me lembrei durante a semana que nós pais, né, principalmente os pais, quando olhamos para os nossos filhos, queremos que eles tenham uma profissão, não é isso? Ah, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu dizia que eu ia ser médico. Meu pai falava assim, você vai ser o quê, meu filho? Eu falei assim, eu vou ser médico. Eu, não, vou ser doutor. Como é que faz aqui? Eu vou ser doutor. Aí eu fui tirar sangue e desmaiei. Já vi. Não podia ser doutor. Quando tirar o meu sangue, eu caí no chão, né? Vi aquele sangue. Bem, médico eu não posso ser. E assim fui. Com toda aquela dificuldade, obrigado, de saber o que Deus tinha me dado. Mas isso não é dom, isso é talento. Amém? Então, cada um de nós, Deus dá talento. Qualquer pessoa tem um talento. Pode ter 2, pode ter 5. E isso Deus dá para quê? Para que ele ganhe dinheiro? Para que ele seja famoso? Não, tudo que Deus dá para nós, ele dá com o intuito de abençoar o próximo, né? Jesus veio para quê? Fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai e quê? E o quê? Atender às necessidades nossas, do povo, das pessoas que estavam perdidos, né? O pecado trouxe uma série de coisas para ele, destruição total, e Jesus veio para salvar. O Senhor nos resgatou. O Senhor o quê? Nos fez uma nova geração de filhos. Não é verdade? Antes éramos criatura, agora nós somos filhos. E o Espírito Santo veio habitar em nós, e nós dependemos do Espírito. Agora, o Espírito Santo, ele deu dons, né? A Bíblia diz que o Senhor subiu, né? E deu os dons aos homens. A um ele separou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aí é o ministério. Mas ele deu um dom para cada um de nós. Ele deu um dom para cada um de nós. Amém? Então, hoje nós vamos ver sobre 1 Coríntios 12, nós vamos ler. Eu vou pedir que a gente leia. Vamos ficar de pé um pouco. Depois você vai ficar sentado o tempo todo, mas é importante nós lermos, né? Eu não vou ler assim Coríntios todo, Coríntios 12 todo, mas nós vamos ler até o 11, tá bom? E você vamos procurar ler juntos, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que quando nós lemos, quando nós falamos e lemos, nós somos 2 vezes abençoados. Você tem mais facilidade de quê? De receber. Amém? Então diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo.
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus, quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Vamos orar juntos antes de sentarmos. Pai, em nome de Jesus, é a tua santa palavra. Por isso pedimos, Senhor, discernimento, revelação, quebrantamento. Não estamos aqui, Senhor, para falar da tua palavra, para fazer com que haja nenhuma coisa ruim, mas trazer crescimento para a tua igreja, trazer edificação para todos nós. Por isso, Espírito Santo, nos ajude, nos inspire, fale conosco, Senhor. Quebra todas as barreiras e que tudo seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Poder sentar. Bem, você sabe que nós pouco falamos ou exercitamos isso, não é verdade? Todos nós temos muita dificuldade, todos nós. Eu fiquei doente há um tempo atrás, né? Fiquei com um problema muito sério e fiz um tratamento, né? E quando eu vi que tinha muita gente fazendo tratamento comigo, e você sabe que câncer, na maioria dos casos, a pessoa morre logo, né? Tinha alguns que já estavam bem mal, assim, e eu ficava ali no meio deles. Eu já não estava pensando mais em mim, entende? Eu já estava pensando nos outros. Eu olhava começava a conversar, ele falou, já passou para o pulmão, já passou. E eu ficava olhando assim, pessoas novas, né? Eu falei, Jesus, como eu, um filho de Deus, posso ajudar? Posso, né? Eu já vi muita cura, Geisa já foi curada de muitas coisas, irmão. Curas que ela falou, não, eu creio que Jesus levou a minha enfermidade, ela foi curada. Cura que outras pessoas oraram por elas. Cura que a igreja ficou orando há algum tempo, também ficou curada. Então todos nós sempre temos experiência nesse sentido. E eu ficava ali, pô, Senhor, o Senhor tem dons. Como o Senhor pode curar essa pessoa, né? E a única coisa que eu fiz foi o seguinte, é começar a orar pelas pessoas. Eu conversava com um, conversava com o outro. E foram 40 dias, né? Todo dia eu ia junto com eles e juntava aquele grupo todo e a gente ficou amigo, né? E toda vez que eu sentava com um, começava a conversar, eu ouvia a história dele, eu falei, olha, mas Jesus pode te curar. Eu quero orar por você, você permite? Não, quero e tal. Eu orava por ele. Dava sempre palavras de... Mas você sabe que nós às vezes ficamos assim, né? Pô, Senhor, como é isso? Se a gente olhasse, não, vai morrer, todo mundo morre. O problema é a vida eterna. Mas Jesus não veio só para a vida eterna. Não é verdade? Ele veio para nos curar. Ele veio para que nós tenhamos vida. Ele veio realizar milagres para que as pessoas creiam. Mas quando se fala em dons, né? É uma coisa assim, ultimamente nas igrejas, eu falo geral, certo? Geral. É um pouco esquecido. Por quê? Porque isso trouxe muita confusão.
né, ao longo do tempo, trouxe muita confusão. Então, muitos líderes não querem, pegam essa palavra algumas coisas, né, mas o ensino para nós, como nós devemos crescer nisso, quase não é ensinado para nós. Então, o que são os dons? Dons são ferramentas que nos levam a conhecer a Deus. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Dom é o quê? Uma graça de Deus para nós. Certo? Você tem um dom, uma graça. Você não é especial. Tudo que Deus dá é graça. Dons espirituais servem para que o propósito de Deus seja realizado. Se puder botar Filipenses 3, senão eu vou ler aqui, Filipenses 3, 7 a 8. Filipenses 3, 7 a 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Nós falamos o quê? Para conhecê-lo. Paulo falou assim, o único jeito de eu conhecer a Cristo é eu jogar tudo fora. Né? Na outra pregação eu falei assim, Senhor, como é que Paulo conseguiu dele ter tanta revelação sobre a igreja? Por causa disso ali. Ele jogou tudo fora. Né? Ele começa a falar, olha, eu fui da tribo de Benjamim, fui fariseu, fui isso, fui daquilo. Paulo falava línguas, né? Outras línguas lá. Ele era romano, ele era cidadão romano, apesar de ser judeu, né? Ele era de Tarso. Então, ele falava, ele tinha outros idiomas. Paulo era muito entendido, né? O fariseu estudava muito. E ele era uma pessoa o quê? Ali na religião, né, judaica, ele falou assim, ó, podia ter igual a mim, mas mais não tinha. Entendeu? E ele pegou e jogou tudo fora. Fora para conhecer a Cristo. Então, tudo isso serve para quê? Para nós conhecermos a Deus. Deus sempre quis ser conhecido. Né? Deus, quando foi lá no Monte Sinai, Deus queria ser conhecido pelo povo judeu, né? Aquela nação que Deus fez. Até então não tinha nome. Né? Abraão era idólatra. Né? O Senhor apareceu para ele e ele viu quem era o Deus vivo. E dali Deus fez uma nação. Né? Por que não temos mais os dons? Aí nós vamos ver na palavra. Por que nós não temos mais dons? Né? Eu não sei se você sente assim falta. Né? Vamos dizer, eu fui visitar o irmão Leopoldo. Eu tenho sentido dor com ele. Irmão Leopoldo é um irmão que orou 2 anos por essa igreja aqui. Essa igreja aqui ia fechar, irmão. Só tinha ele e o irmão Jorge. Vamos fechar a igreja? Vamos fechar? Vamos. E ficou 2 anos, irmão, orando. Domingo passado nós tivemos uma irmã aqui, né? A esposa do pastor, e ela veio para cá para quê? Para implantar a igreja. Você sabe que implantar a igreja, eu já implantei igreja lá no Brasil. Irmão, eu e Geisa, a gente saía batendo porta em porta, orando e tal, até começar a ganhar vidas. Foram quase 3 anos de luta, uma guerra tremenda, entendeu? Não é mole. E ela implantou essa igreja começou a crescer e estamos aqui até hoje. Mas houve problemas, a igreja esvaziou 2 pessoas. E o irmão orando. Olha, eu tenho acompanhado orações. Toda quarta-feira a gente ora. A gente precisa orar. Igreja que não ora é uma igreja fraca. Né? Mas ele orou 2 anos. E eu fui visitá-lo. Às vezes eu tenho ido, outros irmãos também. E eu estou doido que ele fique bem. Eu quero vê-lo aqui.
conosco, quero vê-lo andar. Deus tem feito várias coisas com ele, né? Mas eu fico assim, dentro de mim, eu fico ansioso assim, não porque é a minha vontade, mas por aquilo que Jesus fez. Entende? Por aquilo que ele fez. Então, por que não temos mais os dons? Primeiro, ignorância. Nós somos ignorantes. Aonde está isso? Vamos lá. 1 Coríntios 12, 1. O que diz 1 Coríntios? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, nós somos ignorantes. Nós ignoramos ou somos ignorantes. Por quê? Não, isso daí não existe mais. Entende? Quer dizer, nos nossos pensamentos, a gente pode falar várias coisas. Segundo, porque não temos mais os dons espirituais. Consumismo. Consumismo? O que quer dizer isso? Viver para consumir, não para dar. Vamos à igreja receber e não para dar. É verdade. Isso aí a gente vem para receber. Você não vem para dar. Porque quando você tem, você... Irmão Júnior, peraí um momento, Deus está falando isso. Olha, irmão, eu quero cantar aqui, Deus me encheu de um louvor. Vamos... Claro que domingo, todos nós não podemos. Mas, durante a semana, quarta-feira, sei lá. Mas você tem liberdade, porque se Deus quiser, entende? Mas é Deus, não sou eu. Então, todos os que nasceram de novo têm uma função. 1 Coríntios 12, 12 a 27, eu não vou ler ele todo, mas ali fala sobre a função. Bota só o 12 e o 13. Sempre 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, a todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos foram batizados por um só Espírito para sermos um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Né? E aí, bota mais uns dois só para você ver, porque o corpo não é constituído de um só membro, mais de muitos, o outro. Se o pé disser, não sou mão, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Mais um só. E a orelha disser, não sou olho, portanto não faço parte do corpo. O que Paulo está dizendo ali? Todos nós somos importantes. Não é verdade? Todos nós somos importantes. Então, nós precisamos, né, operar. Entendeu? Não para consumir aqui. Não, eu só vou receber. É muito bom a gente só receber, né? Tem vezes que a gente não quer falar. Não é verdade? Ô irmão, vai lá, fala alguma coisa, conta a tua experiência. Não deixa. Não é verdade? E eu não sou edificado, porque às vezes Deus está falando com você, você tem coisas para me dizer e você não fala. Às vezes você está triste, aconteceu alguma coisa e você guarda só para você. Eu lembro muito no colégio, quando o professor estava dando matéria, né? E está lá ensinando, aí vem a dúvida. O que a gente faz? Vamos dizer assim, na soberba a gente não faz pergunta, né? A gente tem dúvida, mas não faz. Aí sempre tem aquele, vamos dizer assim, aquele colega que não entende e faz aquela pergunta boba. Ao fazer aquela pergunta boba, irmão, trouxe esclarecimento para todo mundo. Você aconteceu isso com vocês ou na aula? Vocês já viram isso? Porque ele teve coragem de se expor. Pô, professor, o que é isso? O professor explica e pronto, ilumina todo mundo aprende, mas ninguém quis levantar o dedo e perguntar, entendeu? Por quê? Problema de imagem, soberba, consumismo, só quer receber, né? Terceiro, por causa do formato da igreja. Não dá para operar no domingo, temos que ir para as casas, café, shopping, né?
Em Atos 2:46, a igreja, ela se reunia no templo e de casa em casa. Atos 2:46, por favor. A igreja, ela se reunia e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Ah, isso aí foi lá naquele tempo, irmão. Hoje não precisa, hoje tem que ser igreja. Mas a igreja não vai funcionar. Entende? Não vai funcionar. Porque só aqui é só consumismo. Ah, semana do louvor é o grupo do fulano, aí vem. Quem vai pregar é o fulano. Todo mundo recebe, a coisa ficou. Agora, a igreja se reunir em casa, né? Todos sentam ou no shopping. Não, minha casa é muito pequena, o meu é T0, não dá para todo mundo. Ou não dá para um grupo, não dá para o pessoal que mora. Não, então vamos para o shopping, tem lá as mesas, a gente senta e fica ali. Lê. O que você entendeu aí? Eu entendi isso. Você já viu a explicação? Quando cada um começa a falar, irmão, é muito rico. Um fala uma coisa, outro fala outra. Daqui a pouco você está edificado naquela palavra, muito mais do que uma pregação de um exímio pregador. Por quê? Porque os dons estão sendo operados, né? Falta de fome, né? Lucas 11, 5-13, tem uma parábola que Jesus fala daquele amigo, né? Aquele amigo que é inoportuno, né? Vamos dizer, uma pessoa está dormindo, o amigo bate na porta, né? 11, 5-13. Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disse, amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu chegou de viagem, não tenho o que lhe oferecer. Olha só, um amigo chegou de viagem, não é para ele não. E se ele de dentro responder, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Continua. Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscais e acharei, bateis e a porta vos será aberta. Então, falta de fome. Você não tem fome disso. Você não tem fome da palavra de Deus. Você não tem fome de operar nos dons. Você não tem fome de ser esse amigo que importunou o outro, os pães, porque a pessoa chegou de viagem e ele não tinha nada, ele começou a importunar. Não, levanta daí, eu preciso de pão, rapaz. Meu amigo chegou com fome. Então, a fome que eu digo é o seguinte, é você querer isso para você dar. Os dons, como nós falamos no início, ele é dado para você dar, para você operar. Egoísmo, vergonha, medo de se expor. Vamos deixar as pessoas irem para o inferno. 1 Coríntios 14, 27-30. Se alguém falar em uma língua que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem intérprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem, os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se primeiro. Quer dizer, tem que haver ordem. Mas imagine, né? 3 aqui quer falar. Um vai falar primeiro. Cala a boca, agora é o outro. A igreja vai julgar. Não, olha só, o que o Alex falou que é o correto, o que o Júlio falou está errado. Ou então, o que o Alex falou é isso. Não precisa falar que o outro está errado, porque nós estamos aqui para aprender. Entende? Nós estamos no quê? Numa escola. Deus está nos levando ao crescimento. Né? Lá no Brasil o pessoal bota assim, estou em construção, não é isso? Já viu isso? Eu estou sendo formado.
Deus começou uma grande obra. Eu gosto dessa passagem, né? Paulo falando. Deus começou uma grande obra e ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Se não me engano, é Filipenses que ele fala isso. Então, egoísmo, né? Aqui tem resposta aos erros da liderança. Olha o caos que se tornou isso. Precisamos aprender biblicamente o correto uso dos dons. Ou seja, as lideranças começaram a cortar isso. Cortar por quê? Porque existia uma confusão. Não é verdade? A pessoa falava em línguas, mas não tinha intérprete. Para que serve? Serve para nada. Paulo diz, olha só, isso aí serve para você. Se não tiver intérprete, é para o seu espírito. Então, fica calado. Fala lá no seu interior. Não é isso? E assim outros dons. Entende? Outros dons. Excesso de recursos, né? Faz com que não dependemos mais de Deus. Eu conheço alguém que pode. Vamos lá em Atos 3:6. Excesso de recursos, né? Aí você vai ver por que eu estou falando isso. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Pedro e João falaram o quê? Eu não tenho mais. Pedro, porque ele estava esperando uma esmola, esse homem. Ele falou, eu não tenho prata nem ouro para te dar. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A igreja hoje ela tem muito recurso. Hoje nós temos médicos e hospitais e tal. As pessoas dão muito valor, mais do que até a palavra de Deus. Entende? Médico é muito bom. Remédio é muito bom. Mas não é o melhor, não. Eu deixei de tomar um remédio, quando eu abri assim, irmão, não é brincadeira, não. Dá até medo. Dá até medo, confesso a você. E eu não estava assim, o médico começa assim, a pressão agora está com 14. Tomar um remedinho, aí te dá um remedinho, 14, vai para 12. Aí tu vai ler a bula. Meu Deus do céu. Só tem uma coisa boa, que diminui a pressão. Agora, a coisa ruim é enorme. Eu falo para a Geis, eu não leio bula, porque se eu ler, eu não tomo remédio. Confesso a você, eu já sou meio impressionado, não sei se vocês são. Eu já contei uma vez, eu estava no trabalho, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na rede ferroviária, antes de me aposentar, eu estava... acho que era com uma dor de cabeça, não me lembro direito, estava com uma dor de cabeça, foi dor de cabeça. Com a dor de cabeça chata, rapaz, mas estava demais assim. Eu falei, rapaz, mas está demais, o troço está aumentando já, está aumentando, irmão. Ah, eu tenho uma Novalgina aqui. Pegou a Novalgina e me deu. Eu peguei, botei água e tomei. Daqui a meia hora ele abriu a gaveta, ele pegou a Novalgina e folhei. Ih, rapaz! A Novalgina está vencida já há 1 ano. Aí eu... 1 ano, é? Mas não vai fazer mal, não. Eu falei, não. Aí ele passou ali, nós estamos trabalhando e tal, ele saiu. Eu fui lá na lata do lixo, peguei a bula, comecei a bula, comecei a ler, dá isso, dá aquilo. Daqui a pouco... eu já estou começando a sentir a mesma coisa. Eu falei, em nome de Jesus, está amarrado. Está entendendo? Porque é a impressão, né? Falei, Senhor, tem misericórdia. Ó, tua palavra diz que se bebermos alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então, eu não aceito. Né? Aí eu, graças a Deus ali, me firmei na palavra, uma coisa boba, mas... a gente sente isso, não é verdade? Agora nós vamos ver os fundamentos
os fundamentos para que nós tenhamos os dons. Por que que Deus deu os dons espirituais para nós? Né? Por que que eu preciso, por que que você precisa caminhar nos dons? Você precisa buscar os dons. Então vamos ver novamente, 1 Coríntios 12, 1, nós vamos voltar. Que aí você vai entender por quê. Né? A gente lê e não consegue ver muita coisa. E 1 Coríntios, perdão, eu falei crônica? Não. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Portanto, já que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. 3. A diversidade de dons. Então, o nosso Deus fala, ele não é mudo. A Bíblia diz que nós antes de sermos cristãos, né, ou os coríntios, eles tinham os deus mudos, e nós sabemos que quando você não conhece Jesus, algum deus mudo você tem. Né? É igual aquela pessoa, não tem religião, eu sou ateu, mas aí quando a coisa aperta, o Deus dele, que ele crê em alguma coisa, ele busca, né? Mas por que eu devo? Porque Deus não é mudo. Deus fala. Uma coisa, né? Nós éramos levados aos deuses mudos. Ao quê? Imagem. Não é verdade? Você vê que aqui, então, muitos, né? Festas e mais festas a deuses mudos. Né? Não sei se você lembra do profeta Elias. O que Elias falou? Chamou os profetas de Baal. Falou assim, você chamou o povo de Israel e falou assim, ou vocês vão ou adorar a Deus ou a Baal. Mandou chamar os profetas de Baal e todos aqueles que adoradores e o povo lá. Os profetas tinham que chamar o Baal para fazer alguma coisa. Faz lá o sacrifício. E eles fizeram. Eles ficaram o dia todo o quê? Cortando, clamando e tal. E Baal não falava, porque Baal não fala. Aí quando falou, Elias mandou botar água, e botou água, e botou água. E estava numa seca, hein, irmão? 2 anos sem chover. E Elias mandou, bota água, agora bota mais, e bota mais. E o sacrifício lá todo molhado e tal. Deus foi e mandou fogo. Não foi isso? Deus é isso. O nosso Deus, ele fala, ele se manifesta. Ele quer falar, Alex, ele quer falar com a gente, ele fala com a gente. Deus não é mudo, entende? Deus não é só, vou aceitei a Jesus e não fala mais. Não, ele se revela para nós, ele fala no nosso espírito, ele fala audível para nós. Amém? Serve para glorificar a Deus e não a homens, né? 1 Coríntios 12, 3, nós estávamos ali, ninguém que pode falar, né? Vamos lá, 3. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Então, os dons é para glorificar Jesus. É para exaltar o Senhor. Entende? Então, ninguém que fala, maldito é Jesus, é pelo Espírito de Deus. Não. Mas quando fala Jesus é o Senhor, ele está falando pelo Espírito de Deus. Né? Eu não sei se vocês sabem, não quero falar muita coisa, mas as pessoas que trabalham em obras malignas, Satanás não deixa eles falarem, não. Entendeu? O nome de Jesus. Não deixa, irmão. Entendeu? Satanás é um... E ele sabe quem é o Senhor, né? Mas nenhum servo dele pode falar aquilo.
Ninguém pode falar esse nome. E se você chegar num terreiro e falar Jesus Cristo é o Senhor, cai tudo. Entende, irmão? Cai mesmo. Aqueles demônios, eles... Não, esse nome não, porque esse nome é poderoso. Os dons são para unidade, não para divisão. 1 Coríntios 12:6. Olha, nós estamos vivendo tudo isso em 1 Coríntios, que é um dos 1 Coríntios 12 é uma das passagens assim, muito, em todo o tempo aqui, no meu tempo, né, desde quando eu me converti, quase não se fala, mas você vai ver, ó, e há diversidade de realizações, mas é o mesmo Espírito quem realiza tudo em todos, em unidade, entende? Tudo em todos. Os dons são do Espírito, o dono é o Espírito Santo. Eu não sou dono do meu dom, né? Eu lembro quando eu estava buscando os dons, né? Assim, saber o meu dom. Como eu fui pequenininho e queria saber o que eu tinha de talento, né? Eu queria servir as pessoas. E eu não tinha... eu trabalhava, estudei e tudo, mas qual é o meu talento? Né? Você sabe que Deus dá 1, outro dá 2 e outro dá 5. Você tem que multiplicar isso. Você tem que... Né? Não é isso que a parábola diz? Você tem 1. Se você enterrar ele e não fizer nada, a pessoa, vamos dizer assim, que trabalha e não sabe que está fazendo aquilo que ela é capaz, ela é uma pessoa infeliz. Tu já viu? A pessoa não tem alegria de trabalhar, de fazer alguma coisa, porque ela tem aquilo ali, mas ela não sabe se é nato nela. Não, eu faço aqui, eu quero, vamos dizer, me aposentar. Eu quero... Não, ele não faz com alegria. Por quê? Porque ele não vê o que Deus deu para ele, entende? E aquilo ali é para servir. Deus dá para você servir, entende? Então você é um engenheiro, vamos dizer, eu sou um engenheiro. Eu trabalhava para quê? Eu tinha alegria de fazer aquilo, de servir as pessoas, entende? De fazer o melhor que eu poderia. Tinha gente muito capaz, muito mais do que eu. Mas eu quando tinha que fazer, eu fazia o máximo do que eu poderia fazer. Entende? Eu fui contabilista também, trabalhei muito tempo. Eu me dedicava a fazer aquilo. Eu tinha alegria de fazer, né? Eu tinha facilidade de fazer aquilo. Agora, outras coisas... Bota um carro na minha mão, nem chego, motor. Se eu for desmontar alguma coisa, uma vez eu me atrevi a desmontar lá fui trocar uma hélice. Trocar uma hélice, uma coisa assim. Mas eu tinha que desaparafusar o ventilador. No final sobrou peça. Eu falei, ih, rapaz. Geis olhou assim, mas Júlio, eu falei assim, olha, está funcionando, Geis. É melhor guardar isso aqui, porque eu não sei onde bota, entende? Às vezes eu vou na oficina, lá está o Vladimir, aí eu vejo as pessoas lá pegando, tira a peça. Ih, rapaz, eu não sei como é que vai ser esse final, não. Mas a pessoa vai e bota tudo no lugar, entende? Não é a minha praia. Agora, a outra praia é minha, eu pego, né? Tratar com documentos, fazer essas partes assim, né? Documentação, tudo isso eu faço com alegria. Tem gente que não gosta de fazer isso não, toma, né? Mas tem coisas que eu faço com alegria, né? Então, isso aí é um talento. Agora, o dom, né? O dom, ele é do Espírito, né? Ele é do Espírito. 1 Coríntios 12, 11, por favor. 11, Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Tem gente que quer, vamos dizer, ele quer ser... eu quero ser isso, mas ele não recebeu aquele dom. Ele pode até fazer, mas ele não tem aquele dom, entende? Agora, a Bíblia diz que nós devemos buscar. Deus não limita a nós.
né? Depois nós vamos ver o que Paulo fala, né? Buscai, 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Quando nós lemos aquela passagem, a gente ouve muito. Mas agora eu vou te mostrar um caminho muito superior. É o amor. Aí vão para o amor. Esquece os dons não servem. Não, irmão. A Bíblia não está falando isso. Você só vai operar bem com os dons se você tiver amor. E aí Paulo começa a falar em 1 Coríntios 13. O que adianta, né? Se eu tiver o dom de falar em línguas, mas não tiver amor, né? Se eu tiver isso, se não tiver amor, não vai valer de nada. Toda obra de Deus, ela tem que ser feita com amor. Mas você tem o quê? Que buscar isso. Procurar, buscar, querer, igual aquele homem de Lucas 11. Aquilo que Jesus falou, batei, buscai. Entende? Nós precisamos uma igreja assim, bem ajustada, é uma igreja que opera nos dons, que cada um sabe do seu dom, que cada um exerce o dom que recebeu e trabalha com o que nós vamos estudar agora, que é 1 Coríntios 13. O amor é o combustível que falta, porque se você não tiver amor, não adianta. Quando você, vamos dizer, é o que acontece muitas vezes, né? A pessoa tem um dom, vamos dizer, se é profecia, a gente vê muito isso, né? Então, aquela pessoa que tem aquele dom, ela usa na carne. Ela usa para benefício próprio. Entende? Ela fala das coisas de Deus, mas com benefício para ela. Usa aquilo para benefício, mas ela não está usando por amor. Porque aquele dom foi dado para quê? Para dar para as pessoas, para revelar para as pessoas o que Deus quer falar. Amém? Então vamos ler um pouquinho de 1 Coríntios 13. Eu sei que é muita informação, mas isso é importante para nós, para quebrar muitos paradigmas. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente. Para aí, tá? O amor é paciente. Deus manda você visitar alguém. Você tem um dom do quê? Socorro. Né? Mesmo que você não tenha, você vai visitar alguém. Então, às vezes a pessoa que você vai visitar, ela, vamos dizer assim, ela está precisando, mas não quer. Entende? Eu fui uma vez visitar uma pessoa que estava no hospital, a filha falou assim, pastor Júlio, será que o senhor pode visitar meu tio? Ele está morrendo. Ele está com câncer, está bem mal mesmo. Aí eu fui lá no hospital, lá na Lagoa, eu moro em Jacarepaguá, Ruim, acesso, fui lá. Aí quando cheguei na sala ele não estava. Aí ele estava no banheiro. Aí quando ele sai do banheiro ele vem com aquele negócio de segurando assim com soro, né? E vem ele. Aí eu fui, ajudei a ele, aí ele sentou na cama, aí deitou ali, com aquele troço. Falei, tudo bem, senhor? Tal. Aí comecei a conversar e tal. Aí, como é que vai o senhor e tal? Não, estamos aí, né? Estamos aí. Falei assim, a sua sobrinha pediu para mim vir aqui e tal. Eu queria
fazer uma visita ao senhor e tal, isso, aquilo. Tá, tudo bem. O senhor permite que eu ore pelo senhor? Eu sei que Jesus pode fazer, né? Até o senhor sair daqui bem. Pode curar, porque ele veio para isso e tal. Quero sim. Aí eu orei por ele e tal. Aí chegou o irmão dele, conversamos, fiquei ali 1 hora com ele e tal. Aí depois o irmão dele foi embora e tal. Falei, não vou perder a oportunidade não. Vou falar do Senhor para ele, né? Estava ali, eu falei assim, eu queria falar com o senhor uma coisa. O senhor sabe que Jesus veio para nos salvar. A palavra diz que aquele que crê, né, ele tem a vida eterna. O senhor não quer entregar a sua vida a Jesus? Não, peraí, eu ainda tenho muito tempo ainda, quero aproveitar. Irmão, tem que ser paciente. A vontade era pegar aquele troço, dar na cabeça dele, irmão. Mas eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu tenho que ter o teu amor, a paciência mesmo. Rapaz, o cara está morrendo. Ainda vem me dizer que ainda tem tempo para aproveitar lá fora, assim mesmo. Aí eu fiquei olhando, eu falei, amém, tudo bem, Senhor. Tá bom, deixa eu ir embora. Aí eu falei com ele e fui embora. Quer dizer, nós precisamos ser pacientes. Estou dando um exemplo, né, que o amor é paciente, o amor é benigno, né? Benigno é só ver coisa boa. Às vezes você vê assim a pessoa e começa a falar, se você começa a pensar coisa, essa pessoa é assim, assim, assado, né? Você tem que pensar coisa boa dela, você tem que transmitir, né, coisas boas de Deus para ela, esperar sempre o melhor, né? Paulo falou uma coisa tremenda, ele falou assim, eu não vejo mais Cristo do jeito que eu via. Ele via Jesus quem? Por que ele perseguiu a igreja? Ele era um falso profeta, né? Ele não era o Messias, mas agora não. Agora ele via Jesus como o quê? Deus, como Senhor, como Messias. Irmãos, e o judeu, vai lá em Jerusalém, no Muro da Lamentação, fala Jesus é o Senhor, para tu ver o que te acontece. Tu não precisa nem ir para a Coreia do Norte, não. Aqueles religiosos vão te meter a pedra em cima. Entendeu? Eu sei de relatos que pastores chegaram para aqueles caras religiosos, começaram a falar de Jesus. Exu Hamashia. Os caras começam, tem. É isso que acontece, né? Mas nós precisamos ser assim, benignos, né? Não pensar mal, não, fica aí mesmo, vai para o inferno. Não, eu preciso pensar coisas boas. Eu tenho isso de Deus. Não é invejoso, né? Às vezes, vamos dizer, um exemplo qualquer, né? Às vezes você vai visitar alguém, né? E a pessoa tem mais coisas que você e ela não é cristão. E você olha assim, eu vim aqui trazer a palavra, esse cara está, e eu estou precisando de coisas, né? Minha vida é mais difícil. Não, você pode ser invejoso. Você tem que dar o amor de Deus para ela. Então não adianta nada você ter o dom se você não tem amor. Não é verdade? Tu vai levar a obra de Deus como? Com amor, né? Ele não se orgulha, né? Às vezes tem irmãos assim que depois que se converteu, irmão, ele não peca mais, já viu? Ele trata as pessoas que não têm Jesus assim, do modo, não tem amor, entende? E agora é melhor do que o outro. Esquece que é graça do Senhor. Por isso que nós temos que ter amor, né? Aí voltamos agora a 1 Coríntios 14, por favor. Falamos de 13, porque o 13 vai embora, né? E no final ele fala que fica a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o, vamos dizer, tudo vai acabar, mas o amor não. Nós vamos estar com o Senhor. Não é verdade? Segui o amor e desejai, olha só, irmãos, isso é palavra de Deus, não é minha palavra. Eu só estou falando palavra de Deus. Segui e desejai, desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, nós devemos desejar intensamente. Por que que a palavra de Deus fala isso? Porque isso é importante. É importante para nós. Nós, como igrejas, vamos avançar, vamos crescer. Você, a sua vida, né? Ela vai crescer espiritualmente. Você sabe que um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E eu não quero julgar peso em cima de ninguém, mas eu olho para mim. Um dia eu vou comparecer. E Deus me deu, além da salvação, Ele me deu dons para que eu sirva a Ele, para que eu faça a obra dEle. Ele quer salvar outras pessoas. Jesus morreu, né? A gente pensa assim, Jesus morreu para todos, né? João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que levar essa mensagem. Às vezes eu chego com a pessoa e falo assim, rapaz, Jesus morreu, você sabe que você tem a vida eterna? Basta você crer. Ele morreu por você. Né? Nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos amar essas pessoas. Mas como iremos amar? Nós precisamos ser aptos nos nossos dons. Né? E nós temos várias passagens que o Senhor vai chamar. Né? Você vê lá a pessoa que tinha um talento, o Senhor foi e chamou. E tinha 5, cadê? Vamos prestar conta. Aí eu tinha 5, multipliquei. Agora tem 10, né? Pessoa que tem 5 talentos, ela multiplica. Daqui a pouco ela sabe fazer um monte de coisa. Eu tenho um filho que sabe fazer, todos os dois sabem fazer muita coisa, mas o mais novo ele faz. O que tem 2, multiplicou para 2. Aí, servo bom e fiel. Então, e o que tinha 1? Né? Eu sei que o senhor é muito rígido, o senhor é muito duro. E eu fui e enterrei. Aí ele falou o quê? Você podia pelo menos botar no banco e tal, render juros, né? Tirou aquele, deu porque tinha mais e deu castigo a ele. Eu creio na vida eterna, eu creio na salvação plena, como eu já falei aqui, né? Na outra vez que eu preguei aqui, eu digo o seguinte, eu sou salvo. Né? A palavra de Deus diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas o sacrifício de Jesus foi lá. A salvação é quando se desvia, né? A salvação é quando você nega o Senhor, né? Quando você vai por caminhos, abandona o teu Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, uma carreira nossa. Não, já está decretado e todo mundo acomodado, esperando um dia partir. Né? Agora, o Senhor ele tem o quê? O galardão para cada um de nós. Então, nós precisamos correr essa carreira. Nós precisamos avançar nessa carreira e nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Amém?